Agora aprender a um conteúdo novo em matemática em ação. Comigo, professora Sueli. Tá, turminha? Vamos aprender o que hoje? As matrizes, que são tabelas, gente. Então, vamos aí, definição de matriz, tá? Então, são matrizes aí, mas apenas as definições, que depois eu vou explicar bastante coisa para vocês. Toda matriz tem um formato M vezes N, que é lê-se M por N, com M e N pertencente ao conjunto dos números naturais, tirando o zero, que tem esse asterisco aí, tá, gente? Ó, tem um asterisco aqui que está excluindo o zero, tá bom? Onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, matrizes são linha e coluna, linhas e colunas, tá? Utiliza-se muito para fazer os computadores, gente, as programação de computadores, para vocês terem ideia. A tela do computador é linha e coluna. Olha só que interessante. Você sempre pergunta para mim assim, aonde eu vou usar? Nessas partes. Mas também dá para você usar, por exemplo, assim, Excel, usa linha e coluna, sabe? Quem já trabalhou com Excel já sabe, né? E aí nós vamos fazer assim, cada coisa nós vamos fazer o quê? A montagem das matrizes, depois vamos fazer a soma de matrizes, multiplicação e a subtração de matrizes. Divisão não tem, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro, vamos à representação de matrizes. Existem diversas maneiras de representar matrizes. Veja as quais. Nós podemos colocar com colchetes, com parênteses, barras simples, barras duplas, tá? Que é o que nós temos aí na literatura matemática, gente. Olha só aí os exemplos. Nós temos alguns exemplos. Ó, na letra A, tá vendo aqui, nós temos os colchetes, né? Dá para vocês verem aí. Na letra B, temos os parênteses. Elas podem vir nesse formato, tá, gente? Na letra C, são essas barras aqui. E na letra D, são duas barrinhas. Todas são matrizes normais, tá? Retangulares. Vamos lá. Aqui, gente, nós temos o formatinho dela, ó. E como ela é infinita, ela tem esse N1, N2, N3, aqui N por N, M por N no caso, que é o que quer dizer o quê? Que elas são infinitas, né? Ela é igualzinho, perceba, igualzinho o Excel, gente. Ela é infinita, né? Se você vai colocando lá no Excel, ela vai indo embora, a linha e coluna de lá, não é? Então, vamos ler aqui um pouquinho, ó. Elementos de uma matriz, seja matriz genérica, quer dizer, pode ser A, pode ser B, aqui, ó. Hoje é o A, né? M vezes N, que acostuma-se colocar o A, tá, gente? Mas eu uso também B, C. Isto é, M representando as linhas e N representando as colunas. Aí, como é que eu faço aqui, né? Você vai pegar, gente, ó. Então, aqui, ele falou assim que o M é a linha. Então, aqui, ó, é a sua linha. Então, eu tenho a primeira linha, tá? E aqui, o N é a coluna que ele falou, não é? N coluna. Então, quem é essa coluna aqui, ó? É esse numerinho aqui, ó. Então, o primeiro número é a linha. Então, eu tenho aqui a segunda linha e a primeira coluna. Aqui, segunda linha e segunda coluna. E assim por diante. Aqui, ó. Terceira linha e terceira coluna. Então, ó, olhando aí, o que quer dizer isso? Ó, linha e coluna. Linha e coluna de novo. E assim por diante, tá? Então, linha e coluna. Lembrando-se sempre disso. Vamos para o próximo. Aí, dessa forma, os elementos da matriz A são indicados por A e J, onde I representa o índice da linha e o J representa o índice da coluna. Quando falar índice, é um numerinho, gente, tá? Da coluna, para o elemento em questão. Assim, para localizarmos um elemento na coluna, procuramos o número de linha e da coluna. Esses números são os índices I e J.
Então, se eu der para vocês lá 4 e 2, eu tenho 4 linhas e 2 colunas. Tá vendo? Pela imagem acima, que é a imagem anterior, gente, veja que as linhas são numeradas acima, né? Numeradas de cima para baixo, enquanto as colunas são numeradas da esquerda para a direita, né? Então, elas são numeradas, ó, aqui, ó, as linhas, né? Vamos colocar aqui um amarelo. Ó, as linhas aqui, ó, elas são numeradas, ó, aqui a primeira linha, aqui a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, M linhas no caso. Aqui, colunas, 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 e vai embora. Infinitas, infinitas, então não esqueça disso. Infinitas linhas e infinitas colunas, tá? Mas eu vou dar como chegar nessas linhas e nessas colunas. Como assim? Olha aqui, temos aqui um exemplo, né? Que por definição, o que seria aqui, ó? Quem seria esse numerinho aqui? Ele está em que, então? Primeira linha e primeira coluna. Aqui, primeira linha, segunda coluna. Aqui, de novo, primeira linha, terceira coluna. Aqui, segunda linha, ó, segunda linha, primeira coluna. Aqui, segunda linha e segunda coluna. E aqui, quem que é esse daqui? Vamos olhar lá, ó. Ó aqui, ó. Tá falando, gente. Então, ó, primeira linha e primeira coluna é o número 1. Se vocês olharem, olha lá, ó, número 1. Ó, na primeira linha e segunda coluna é o número 4. Quem é? O 4. E assim por diante. Olha lá, ó. Se eu pegar lá o 3, ó, é a segunda linha e a terceira coluna. Olha lá, segunda linha é essa aqui, né? E a terceira coluna é essa aqui. Olha lá, ó, tá aqui o número 3, que tá lá, o número 3, tá vendo? Então, uma matriz também pode ser representada por uma forma abreviada, de forma que podemos escrevê-la facilmente. Então, nós vamos aí entender como é que a gente faz. Ó, considere a matriz M igual a e J. E aqui é que vocês têm que perceber bastante, gente. O que ela é aqui, ó? Deixa eu mudar a cor aqui, que ela também tá laranja. Aí vai ficar difícil vocês enxergarem. Aqui, gente, A e J, quem é isso daqui, ó? É o formato dela. Primeiro se atém a esse número aqui, ó. Tá vendo esse número 2? São duas linhas, e aqui colunas. 3 colunas, tá? 2 linhas e 3 colunas. É isso que comanda tudo, gente. E aqui é a fórmula. Essa fórmula, ela muda. I e J está dizendo assim que se eu somar I mais J, vai dar o numerinho que está aqui. Tá? Se eu somar lá, o outro número lá, na primeira linha e segunda coluna, vai dar esse numerinho aqui. Tá vendo? E assim por diante. Deixa eu só ler, daí eu já vou passar para vocês verem como faz. Ó. Primeiramente, vamos verificar as informações passadas. Observe que temos uma matriz retangular, com 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da matriz é a soma dos índices, que são as posições, tá vendo? Os índices são as posições lá, das linhas e das colunas assim. Então, vamos ver lá. Olha só o que vai ter. Como eu falei para vocês, olha lá. Temos aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Nós somamos esses 2 numerinhos, que são os 2 índices, que deu o 2. Olha a posição do 2 aqui. Aqui, primeira linha e segunda coluna, deu 3. Então, ó, deu 3. E aqui, né, primeira linha e segunda coluna, deu 4. Olha lá, ó o 4 aqui. E assim por diante. Aí a gente vai fazendo isso. Então, o que depende para vocês fazerem? Esse aqui. Quer ver? Esse aqui. Esse é o comando e esse é o comando. Eu posso dar 2 vezes o I mais o J. Se a conta que vocês vão fazer. Vai ser 2 vezes o I mais o J. Quem é o I? Quem tiver aqui na linha e quem tiver aqui na coluna. Tá? Tem que começar sempre no mesmo formato.
Sempre no mesmo formato que eu tô colocando para vocês, tá? Qual formato? Esse formatinho aqui, ó. Esse aqui. É o mesmo formatinho de todos, tá? Ele começa A1 e 1, A1 e 2, A1 e 3, tá? Se eu der mais, por exemplo, 2 por 4, tá? É 2 linhas e 4 colunas, vai ter mais uma coluninha aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Tá? E se eu der 4 por 4, é 4 linhas e 4 colunas, tá? Quanto mais eu der, mais vai aumentando. Lógico que eu não dou muito grande, gente, porque senão é muito trabalhoso, tá? É só para vocês perceberem como se forma uma matriz, tá? E aí, agora vamos ver algumas matrizes especiais, tá, gente? Elas não vamos trabalhar muito, mas vocês têm que conhecer elas, tá? Temos a matriz aí, que é a matriz linha, que só tem, gente, esse formatinho aqui, ó. Ela só é a linha, tá vendo? Só esse formatinho aqui. Vamos pro próximo, para ser bem rapidinho. Aqui é a matriz coluna, só tem a coluna, tá vendo, ó? Tá? Aí dá, lógico, pra gente trabalhar com ela somando, subtraindo, alguma coisa assim, tá bom? Mas daquele formato que eu ensinei vocês, é só isso daqui que ela é, da coluna. Temos uma matriz chamada de matriz nula. Por que matriz nula? Porque tem todos os zeros, ó, só tem zero aqui, tá vendo? Temos a matriz quadrada, que vocês já conheceram, retangular, e a quadrada. A quadrada, ela vai ter aqui, ó, a mesma quantidade de linhas e de colunas, ó, linhas e colunas, normal, tá? Mesma quantidade. Então, quer dizer que aqui, ó, seria 3 por 3, ó. 3, né? Por 3. 3 linhas e 3 colunas, ok? Na matriz quadrada também, eu quero só que vocês entendam que elas têm a diagonais, que é a diagonal principal e a diagonal secundária, tá? Na matriz quadrada, tá, gente? E aí, entenda que aqui, ó, é a sua matriz não, sua diagonal, olha lá, sua diagonal principal, tá? E aqui é a sua diagonal secundária, tá? Olha lá, não ligue para os meus riscos, tá? Os meus riscos, eles são assim de bêbado, mas não tem problema, tá? Isso porque eu não bebo, né? Então, ó, ali, ó, é só isso que eu quero que vocês entendam, que depois lá a gente vai aprender determinantes e vocês vão precisar da linha da diagonal principal e da diagonal secundária. Só isso, tá, gente? E aí temos aí, ó, ele só separou para vocês a diagonal principal, que é lá no primeiro desenho, né? Aqui, ó, diagonal principal, e a diagonal secundária é essa aqui, tá? Só isso, para vocês poderem entender. E aqui há uma observação. Quando uma matriz não é quadrada, chamamos de matriz retangular, que vocês já viram eu falando lá no começo. E uma matriz quadrada, onde todos os elementos não pertencem à diagonal principal, são nulos também, tá? Ó, vai ter também matriz dessa maneira aqui, ó, dessa formatinho aqui, ó, tá? E aí temos a matriz identidade, que quer dizer o quê, ó? É uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal, a diagonal principal é essa aqui, né, gente? Ó, diagonal principal. Elas não pertencem, ó. Os elementos daqui da secundária serão nulos. Será o zero, tá vendo? E a gente escreve desse jeito aqui, ó. Matriz, né? Identidade, né? A matriz identidade I, 2 por 2, tá? Ela vai ter esse formatinho aqui. É só isso, tá? E temos a matriz também de ordem 3. O que ela é também, ó? Ó o que ela tá dizendo aqui, né? Então, tá, ó, representa as linhas e a coluna, né? E ela tem esse formatinho aqui, que a diagonal principal sempre vai ter esse formato aqui, ó, 1 e 1. E os outros são nulos, tá? E os outros são nulos, tá bom? E aí temos a matriz oposta. O que quer dizer matriz oposta? Nós vamos trocar os sinais da matriz, gente. Tá vendo, ó? Tem essa matriz A aqui, ó. Essa matriz A aqui, com todos esses números aqui, ó. Tá vendo? Aí o que faz? Olha lá. Eu troquei os sinais dela, que são a matriz oposta, eu vou trocar os sinais, tá vendo? Ó, vou voltar. Aqui era 2, virou menos 2. Aqui era 1, ficou menos 1, tá vendo? E assim por diante, ó, porque menos com menos deu mais, trocou o sinal, tá vendo? E assim por diante, são a matriz oposta. E temos uma matriz chamada de matriz transposta.
O que é matriz transposta? Olha lá. É uma matriz resultante da troca ordenadamente das linhas pelas colunas de outra matriz. Se temos aí uma matriz A, então a transposta de A é a notação de A elevado a T. O que quer dizer isso? Vai trocar aqui, gente. Olha que interessante. O 1, que era aqui, ó, ele virou aqui. Tá vendo, ó? Então, ó, aqui eu tinha 3 linhas e 2 colunas. Aqui virou o quê? 2 linhas e 3 colunas. Então, ó, colocando aqui para vocês, ó, aqui seria, ó, 3 linhas por 2 colunas. 2 colunas, não é? Aqui virou, tá? 2 linhas por 3 colunas. Tá vendo, ó? Inverteu. Ok, pessoal? Então, nós vamos até aí, certo? Aí eu vou explicar para vocês manualmente as matrizes. Por quê? Porque assim vocês vão entender melhor. Aí eu vou fazer mais um vídeo para vocês entenderem manualmente como que faz, como que faz e calcula depois, tá? Mas primeiro fazer as matrizes, ok? Até daqui a pouco.